Boa tarde, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu queria lhe desejar antecipadamente uma boa Páscoa para vocês. Que o Espírito da Páscoa possa estar em todos os vossos corações. Mas nesse vídeo também eu queria expressar para vocês o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu nem Bíblia hoje eu estou usando, porque é tão bem explicado isso na Bíblia, tanto na católica quanto na protestante. Existe uma só Bíblia, né? Existe uma única Bíblia. Então não precisa falar católica, protestante, a Bíblia é uma só e nela as explicações são as mesmas. Há algumas diferenças, mas são coisas pequenas. Mas a gente não pode deixar, assim, eu fico muito assim, triste. Deus que eu me converti é de pensar como é que as pessoas podem deturpar determinadas coisas sagradas e fazer dessas coisas algo, como eu vou dizer assim, algo superficial ou coloca assim o comércio no meio, entendeu? Coloca o comércio no meio. Então, e o sagrado não deve ser deturpado. E a gente vê aí na Semana Santa as coisas assim totalmente deturpadas, né? Por exemplo, a Páscoa. Se nós olharmos biblicamente para a Páscoa, qual foi a primeira Páscoa que se teve no mundo? O que significa a palavra Páscoa? Páscoa significa libertação. A primeira Páscoa, ela foi feita lá no Egito, quando o povo, né, o povo de Deus, os judeus, os israelitas estavam escravizados durante 400 anos e Deus promete libertá-los da escravidão, usa Moisés. E naquela época, Moisés disse ao faraó que o povo precisava ser liberto, precisava ir embora, e o faraó não deixa, e aí Deus vai lançando pragas no Egito, e na última praga, Deus chega perto de Moisés e fala, essa noite vocês vão ser libertos, né? E faz uma preparação, foi na última Páscoa, e fala com Moisés, matem um cordeiro, pega esse cordeiro, o sangue do cordeiro, unge os portais de vossas casas, de todos os hebreus que ali estavam, porque essa noite vocês vão ser libertados do Egito. Vai vir uma mortandade, vai morrer todos os primogênitos que tiverem aqui no Egito, todos ali os egípcios que eram contra os israelitas, mas toda a casa que tiver cingida com o sangue do cordeiro, a morte vai passar batida, não vai ter morte. E daí, nessa mesmo dia, o faraó vai libertar vocês. Então, ele disse, isso é a Páscoa do Senhor, que o Senhor está proporcionando a vocês. Então, a Páscoa começou aí. E isso tudo aconteceu. Naquela noite houve uma mortandade muito grande, as casas que estavam ungidas com sangue do cordeiro, né, que foi imolado, e depois eles comeram o cordeiro nas suas casas, os egípcios, os israelitas, e dali, logo em seguida, o faraó viu a mortandade e libertou. Então, a Páscoa é isso. Bom, agora vamos para o tempo de Jesus. A Páscoa significa libertação. Aí é que é o grande problema. São as comemorações. Eu acho que comemoração como essa deveria ser feita biblicamente. Biblicamente. E não é biblicamente. É uma coisa, nós estamos lidando com algo muito sério para quem encara o cristianismo com seriedade. Eu não estou falando que não se deva comemorar, mas que se faça certo, corretamente. Por exemplo, comemora-se hoje a Páscoa, domingo de Páscoa.
Por que domingo de Páscoa? A igreja alega que no domingo é domingo de Páscoa porque Jesus ressuscitou. Mas peraí, a palavra Páscoa não é a libertação? Então teria que ser comemorada na sexta-feira, porque não foi o cordeiro não foi o sangue do cordeiro lá no Egito que foi passado nos umbrais da porta que libertou o povo egípcio de 400 anos. Aquilo já simbolizava o sangue de Jesus na cruz, que ia ser vertido quando fosse jorrado na cruz, para libertar-nos do pecado. Então, que dia que Jesus morreu? Na sexta. Na sexta-feira o sangue dele escorre pela cruz. Então, na sexta-feira é que nós fomos libertos. Jesus, ele morre por nós. A palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aqueles que creem no sangue de Jesus estão perdoados seus pecados. Estão libertos. Quando você é perdoado dos seus pecados, é como se fosse liberto, porque o pecado é uma prisão. Então, o que seria certo? Fazer a Páscoa na sexta-feira. A sexta-feira, o dia da morte de Jesus, ali seria o significado da Páscoa. O derramamento do sangue dele é como se fosse aquele sangue, que aquela cena que teve lá em Gênesis, no Egito, é uma tipificação do que aconteceu com Jesus. Quando Jesus morre, todos nós somos libertados. Aqueles que creem no sangue de Jesus, no sacrifício dele, todos nós que cremos nisso, nós somos libertados. Isso é a Páscoa. Então teria que ser, né, na sexta-feira, não no domingo. Porque no domingo ele ressuscitou. Peraí, ele ressuscitou no domingo, mas por que ele ressuscitou? Qual o significado do ressuscitamento dele no domingo? Nós temos que ler a Bíblia e entender. Ele já havia dito isso. E no domingo ele ressuscitou, ali estava dando um testemunho da veracidade das palavras dele, porque ele já tinha dito antes, e no livro de João, se não me engano, ele falou assim, João ou Mateus, ele fala assim: destruam esse templo e eu edificarei ele em 3 dias. Ele não estava falando do templo lá das sinagogas, era um templo bonito que realmente foi destruído depois, né? 70 anos depois. Ele estava falando do templo do corpo dele, assim: me matem, destruem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei ele. Ele estava dizendo que ele ia morrer, em 3 dias ele ia ressuscitar. Para quê? Porque ele sempre falava que quem cresce nele, ainda que morto, seria ressuscitado. Então ele ressuscitou no 3º dia para provar. Aquelas palavras ecoaram. Quando ele ressuscita no 3º dia, aqueles que ouviram, que ele fala, que foram, aí que eles foram entender, quando ele falou: destruem esse templo e eu o edificarei em 3 dias. Então, o domingo, ali, ele estava apenas o que significa a ressuscitação dele no domingo? Ele estava confirmando as palavras dele, testificando, e com isso testificando também o que ele nos promete em Tessalonicenses, que quando ele voltasse aqui nessa terra, os mortos, ainda que estivessem mortos em Cristo, ele ressuscitaria. Ele estava demonstrando ali, quando ele ressuscita no domingo, que ele tem o poder de ressuscitar. E se ele tem o poder de ressuscitar, o que ele escreveu em Tessalonicenses está confirmado. Ele tem o poder de ressuscitar a nós também. Então o domingo de Páscoa não tem nada a ver. Ele teria que ser quando? Na sexta-feira. No domingo de Páscoa, nós poderíamos celebrar de outra maneira. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, né? Seria ali um sábado da aleluia. No domingo de Páscoa, teria que chamar domingo de aleluia, porque Jesus ressuscitou. E o sábado da aleluia?
sábado de aleluia eu não sei para que existe, sabe? O que aconteceu na Bíblia no sábado para ter chamar sábado de aleluia? Não aconteceu nada no sábado, a Bíblia não relata nada no sábado. No sábado Jesus estava no sepulcro, sozinho. Outra coisa errada, domingo de Ramos, procissão de Ramos. Por que procissão de Ramos? Onde que tem isso na Bíblia? Procissão de Ramos, domingo de Ramos. Não tem. A única passagem na Bíblia que fala em Ramos é antes de Jesus morrer, que eles comemoram do domingo de Ramos, né? Acho que é domingo de Ramos que fala, né? Então, antes de Jesus morrer, um dia antes, ele entra em Jerusalém montado num burrinho. Aí as pessoas jogam ramos para ele e diga Hosana nas alturas. Ele entra, é uma das últimas vezes que ele vai a Jerusalém, depois ele vai ser crucificado. Então ele ainda estava vivo. E você vai comemorar domingo de Ramos depois que ele está morto. Não existe. E a terceira coisa também que eu não entendo, gente. Eu estou falando isso e falo assim, mas o Miguel tá... É porque isso aí já é tradição. Mas tradição, botar tradição em cima de uma verdade bíblica. Outra coisa, procissão do enterro. Que procissão de enterro é essa? Aonde está na Bíblia que Jesus teve uma procissão de enterro? Jesus não teve procissão de enterro, gente. Jesus, se fosse pela vontade lá dos fariseus, ele apodrecia na cruz, igual os outros ladrões. Se não fosse José de Arimateia correr lá no governador e falar com ele assim, olha, pelo amor de Deus, eu tenho um sepulcro vazio, deixa eu tirar ele de lá e colocar ele no sepulcro. Aí o governador deixou, aí enrolaram ele num lençol até um fariseu que converteu, né, que é Nicodemos, arrumou até umas especiarias para poder fazer embalsamamento, que não foi feito nesse dia, porque foi na sexta-feira, começaria o pôr do sol. Então, Jesus foi simplesmente tirado da cruz, enrolado num pano de linho e levado direto para o sepulcro, e ali ele ficou guardado. No sábado, ele ficou descansando. Só no domingo que as mulheres foram lá para preparar ele com aquelas especiarias que Nicodemos deu. Quando chegou lá, ele já não estava lá. Então, quer dizer, não houve enterro. Não houve enterro. Se você vai fazer uma procissão de enterro, dá a entender então que Jesus ele não morreu como um mártir. Ele não morreu como um mártir, porque se ele teve um enterro glorioso, então ele não morreu como um mártir. Jesus morreu como diz Isaías. Isaías, ele fala, ele foi rejeitado pelos seus. Ele morreu como uma ovelha calada no matadouro. Jesus não teve enterro, ele não teve nem velório. Quanto mais enterro, e eles vão procissão. A procissão do enterro, tradição da igreja. Você fazer tradição em cima de uma coisa tão... Isso é coisa santa, isso é a Bíblia. E daí, gente, por isso que as pessoas hoje têm pouca fé. As pessoas, elas andam em tradições humanas, não anda em cima da palavra de Deus. Olha, isso tudo que eu estou relatando aqui, eu não preciso de Bíblia para isso, porque eu estudo a Bíblia. Eu sou um cristão, desde que eu me converti, eu gosto de ler a Bíblia. Então eu vejo isso aí, eu vejo uma comemoração chula, que não existe, que a Igreja Católica colocou isso aí e outras coisas mais, mas enterro, Jesus não teve enterro. A Páscoa teria que ser na sexta, que foi o dia que o sangue dele foi derramado, que é a libertação dos nossos pecados. Ali seria a Páscoa.
O sábado, aleluia, não houve nada no sábado, na Bíblia, eu li lá a passagem do sábado ele ficou sozinho lá, a Maria, mãe dele, ninguém foi lá no sábado, ninguém, porque era dia de descanso dos judeus, eles não trabalhavam no sábado, só no domingo que eles foram. Então o sábado, aleluia, poderia se comemorar domingo de aleluia. E por que foi tudo isso trocado? Uma profecia que tem em Daniel, que no final dos tempos eles diziam mudar os tempos e as leis de Deus, mexer na palavra de Deus. Isso é heresia. Que vocês possam ter compreendido aqui nessas palavras o sentido da Páscoa. E vocês possam comemorar a Páscoa de vocês na sua real totalidade. Entendeu? Chegar na sexta-feira santa, você orar, agradecer a Deus, gratidão pelo sangue dele derramado na cruz, pela nossa libertação do pecado. Esse é o sentido da Páscoa, esse é o dia que nós temos que comemorar. O mais seria o domingo, nós poderíamos chamar domingo de aleluia, não domingo de Páscoa. E esse negócio de coelhinho de Páscoa, rezam a lenda católica aí que um coelhinho ficou lá dentro do sepulcro, e assim que o sepulcro foi aberto no domingo, sai um coelhinho de dentro. Mas isso aí é lenda, não tem nada a ver, isso aí já é o comércio, né? Conforme o Natal também é a mesma coisa, eles fazem de tudo um comércio, mas com a palavra de Deus não se brinca. Vocês tenham toda uma boa tarde e uma excelente Páscoa para vocês. Desculpe-me eu estar aqui, mas às vezes muitas pessoas são desapercebidas sobre isso, mas essa é a verdade. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde.